eu gostaria de dizer, se você não tem certeza ainda, eu acho que você deveria fugir dos conceitos, dos nomes. Os conceitos são importantes, mas você precisa esquecer os nomes e olhar o que está por trás do nome, porque o nome é uma tecla SAP. Muito bem, estamos de volta aqui na Growth Conference 2022, direto aqui de São Paulo, centenas de pessoas reunidas para falar de growth. E você sabe que esse Growth Center é um programa que está em todas as plataformas de áudio e também as plataformas de vídeo aqui no YouTube. E a gente fala de growth para quem está no mundo dos negócios e quem fala um pouquinho mais de negócio, para dar o zoom out para quem é um especialista de growth. Afinal, não sabemos nem se dá para desassociar um pouco desses dois termos juntos. E essa conversa nossa é uma conversa de café, aquela pausa de 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos que a gente dá no trabalho para ouvir boas histórias, boas conversas de pessoas inspiradoras. Aliás, as pessoas que passam por aqui são pessoas que fazem, pessoas que têm temáticas aplicáveis ao mercado. E eu vou deixar a pessoa que está ao meu lado se apresentar. Quem que está à poltrona da minha esquerda? E aí, cara, tudo bem? Aqui é o Felipe Witt. Antes de qualquer coisa, um agradecimento profundíssimo. Acho que é um super privilégio poder estar aqui, trocar um pouco de ideia, esbarrar com você no corredor, tomar um café. Então, obrigado pela oportunidade. Você é um cara incrível assim, algumas pessoas, acho que as pessoas podem te conhecer até por perspectivas diferentes, porque você teve boas passagens e boas histórias no mercado. Se a gente tivesse que fazer aquele resumo, aquela sinopse, quem é, por onde você passou, meu amigo Bitch? Legal, obrigado. Bom, gente, para quem então não me conhece, meu nome é Felipe Witt. Eu venho construindo uma carreira super eclética. Eu já passei pelo varejo, pela indústria e por startups. Então, cenários muito, muito diferentes. E dentro dessas empresas, eu passei por vendas, pelo RH, por BI, por produto e marketing, que é o que eu realmente gosto. Então, consegui colocar. Hoje eu enxergo isso muito legal, assim, que se conectar alguns Há pontos uma conexão em eventualmente. todos. E esse é um dos grandes desafios, principalmente dos empresários e empresárias, que quando vem growth, às vezes acham que é aquela bala de prata. Pô, tira um coelho da cartola para vender mais. Aliás, é um vício, né? Total. Empresarial, preciso vender mais e não olhar de uma maneira sistêmica ou cultural o que o growth, a estratégia de growth pode trazer para as empresas. Como é que você enxerga hoje o mercado, os empresários? Eles estão mais maduros que antes? Eles já enxergam isso culturalmente, mas ou ainda tem alguns passos para a gente avançar? Legal. Acho que maduro 100% não é a minha visão. Acho que a gente não chegou nesse ponto ainda. É difícil realmente, mas eu comecei a trabalhar com growth, com o termo mesmo growth hacking, em 2015 para 16, assim. Então já faz um certo tempo aí. Sim, E nessa época era uma. Eu lembro os primeiros cursos que eu fiz, os conteúdos que eu consumi, e a gente estava indo muito numa veia tática. sim. Ah, vamos fazer isso. Os exemplos eram sempre os táticos, Hotmail e toda essa história. Porque no fim das contas ali, tinha tanto mato para cortar que no tático Sim, era o que mexia o primeiro ponteiro e dava justo. as primeiras vitórias para as pessoas, né? Não, justamente. E realmente, assim, eu não estava na crista da. Não fui o primeiro a entrar nesse assunto, mas eu ainda via que era muito incipiente o tema, no meu cenário, pelo menos, que era o Brasil. E nessa época eu estava em startup já. E eu lembro que, como eu entrei nisso, foi. Eu sempre surfei muito a onda das coisas, assim. Eu fui para startups, eu estava na indústria, eu trabalhava na Whirlpool, né, Brastemp e Sim. Cons. Uma vez eu queria mudar, queria entrar para as startups que eu tinha gostado dessa vibe. E aí, nos meus contatos, eu consegui uma entrevista e eles me chamaram para montar uma área de outbound, 2015, 16. Vamos lembrar, assim, que tem pessoas que ainda não estão no tema, Boa. o que que é um outbound? Legal. A proposta basicamente era montar um time de pré-vendas para prospecção de empresas. Ok? No caso, uma empresa, eu estava indo para o B2B e tudo mais, então essa estrutura fazia sentido. E eu lembro que depois de fazer entrevista com todo mundo e entendendo como que seria, eu fui para casa e pesquisei no Google o que é outbound, porque eu não sabia assim. E era uma época em que o SEO de outbound estava muito ruim ainda. E vamos para outra agora. Estamos no dia do dicionário. SEO, Ah, boa. Search. Então, Search Engine Optimization, que basicamente é a sua a técnica ou o método, ou enfim, a sua capacidade de se posicionar bem nos De buscadores ranquear com as isso de suas maneira palavras-chave. orgânica, estruturando o texto, ou todo o seu suas informações ali E, de forma que ela seja
interessante para quem busca. Justamente. Então, ali, Agora, estar no desculpa ter te primeiro. atrapalhado. Não, é perfeito. Isso é importante porque a gente fica viciado. E às vezes a gente fica falando coisas, o nosso objetivo aqui é comunicar, certo? Então, Bora. super, super tranquilo. E eu lembro que eu fui pesquisar o que era. Então, eu tenho muito essa cabeça assim de eu vou, no caminho eu descubro como é que é. Eu sei que eu não tô pilotando um avião, botando a vida de ninguém em risco, então eu vou lá e vou aprendendo no caminho. Eu sei que eu montei essa área e um ano depois eu fui pro tal do. Eu cheguei pro meus chefes, né, os founders da startup, falei, cara, tá tendo um movimento legal aqui de growth e tudo mais. A gente tá meio crescendo pouco a nossa geração de leads, de oportunidades para o time comercial. Acho que tem um ângulo aqui que a gente pode abordar. Vocês me dão essa chance? Eu sei lá, beleza, vai, monta a área aí. Você não vai ter muito recurso, mas vê o que você consegue fazer. E foi onde eu entrei, então, no mundo mais marketing digital, growth hacking e tal. Legal. E eu tô contando toda essa história porque a gente perguntou sobre a maturidade. E aí, esse é o grande contraponto. Eu vejo que a gente tá quando eu venho num evento como esse, quando eu ouço o Chanelis falando, ou quando eu vejo meus colegas, né, discutindo growth, a gente parou de falar só de tática, só de hacks, e a gente está falando de cultura, a gente está falando de como que explora isso a nível organizacional inteiro, a gente está falando de estratégias de crescimento. Agora, principalmente com crises vindo, mudanças no cenário de VCs, Perfeito. a gente está falando sobre como que a gente escala não a qualquer custo. Pois é, assim, as vendas, principalmente quando a gente fala de SaaS ou empresas startups, a receita, ela sempre foi muito buscada e nem sempre assim, não, depois a gente ajeita a casa aqui e organiza a margem. Considerando mercados mais complicados, os investidores falam, não, espera lá, vamos devagar, Sim. precisamos colocar esse ovo aqui um pouquinho mais de pé, não dá para ser tudo a qualquer risco, se morrer gente morreu, não pode ser assim. Exatamente. Então acho que esse é um sinal de maturidade do mercado em si. Eu acho que sim. Eu acho porque que tem a gente evolução. parou de falar do operacional e está migrando para uma discussão mais estratégica de como a gente usa tudo isso que a gente aprendeu, toda essa mentalidade e o método que é valioso, mas agora vamos colocar num cenário novo. Então é um bom sinal de maturidade saber migrar de um momento para o outro. E apesar de ser jovem, o termo cunhado, né, de growth hacking, Sim. eu diria a você que no Brasil também o mato ainda é alto, e se você entrou em 2015, hoje você pode se considerar um dos percussores, aqui, um dos caras que puxaram, né? E você próprio contou, pô, tô vendo aqui uma questão de geração de leads, nós podemos melhorar. De lá para cá, hoje provavelmente você mudou de cadeira. Ah, totalmente. Lá você era o cara que levantava, ei, me dê a oportunidade de fazer. Hoje você é o cara que contrata ou que lidera times de growth Sim. ou de multidisciplinaridades que geram ao crescimento da empresa. Como é que você enxerga o profissional? Está chegando o profissional qualificado? Porque eu faço uma correlação com alguns outros mercados, né? Mercado, por exemplo, de gestão de produto, que é algo que está sendo muito demandado, é tão demandado que designers estão buscando esse mercado pela falta de demanda e até o bid, né? O leilão pelo esse profissional está sendo maior. Falam que a tecnologia, nós já temos um déficit anual de 80 mil profissionais e isso faz com que a aceleração de algumas empresas seja menor, ou elas têm que buscar em outro mercado. E para growth, cara? Legal. Acho que para poder explicar minha visão aqui, eu preciso um pequeno... Tem alguém tentando, um Galaxy J1 Mini tentando conectar aqui na olha que legal. Não é esse tipo de... O pessoal tá hackeando aqui. Não é esse tipo de hack que a gente tá falando aqui, pô. Mas vamos lá, tá tudo certo. Um pequeno contexto para que eu possa... Eu queria construir essa visão com base no meu trabalho, no que eu vivo, Sim, no seu repertório. Não estamos assinando nenhum aqui estudo de caso. Exato. Porque até nem tem ainda, né? Mas como é que você está enxergando sendo um líder dentro da Swile, uma empresa crescendo numa velocidade incrível? Exato. Então é desse ponto que eu tô vendo, né? A Swile, ela é uma startup global, é um unicórnio. A gente gosta de chancelar o unicórnio junto com o novo termo que a gente está vendo aí, que é o Centauro. Centauros são os unicórnios que são rentáveis, né? A gente que tem mais de 100 milhões de dólares em receita anual recorrente. É o nosso caso. E então eu sou o diretor de marketing para a operação do Brasil, que a gente opera França e Brasil. E dentro dessa cadeira, então eu cuido do que eu chamo do business marketing, que é a parte mais de negócios, de fato, geração de demanda, e brand. Então, que é toda a parte de posicionamento de marca, PR, social e assim por diante. Então, dentro dessa estrutura, eu tenho um time de demand gen. Então, eu chamo de geração de demanda
o que a gente chama muitas vezes de um time de growth e coisas assim. Ok. E é desse ponto que eu consigo trazer a minha visão aqui para nossa conversa. Bem contextualizado. É. Fechamos aqui o pacote, ó. Vamos falar sobre isso. E como é que tá? Eu acho que, bom, primeiro ponto, existe ainda uma confusão entre o que é uma pessoa que poderia ser geração de demanda e alguns outros canais, principalmente uma confusão com mídias pagas e tudo mais. Para você ter uma ideia, eu separo isso em times diferentes. Meu gestor de geração de demanda não é o mesmo gestor do meu time de paid marketing, de mídias pagas. Interessante. Tem um time só para fazer anúncio, publicidade, olhar só para isso. Porque esse outro time, ele não pode. No Brasil, a gente é muito guiado, crescimento e aquisição guiado por anúncio, campanha mídia Sim. paga. Então, para criar esse viés, eu quero botar na mão do meu gestor de demand gen essa escassez. Ele não pode contar diretamente Porque com assim, isso. ele precisa crescer com a demanda orgânica ou estratégias não convencionais, não dependendo de mídia paga. Exatamente. Ele vai falar com o cara de mídia paga porque é um O media canal. buyer, que é o É. comprador de mídia, ele tem que performar muito bem naquele recurso oferecido a ele. E ele vai integrar com outros times e ele Cara, vai isso é atuar legal, hein? como um. Hoje a gente entende social ads, display, Google Ads como um canal de distribuição. Entendi. Então, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai pegar muitas coisas que a gente faz no time de geração de demanda e usar os nossos recursos para mídias pagas para distribuir essa estratégia. Desculpe perguntar, porque eu tô achando tão genial isso. Você já tinha feito isso dessa forma outras vezes ou é a Não. primeira vez? E qual está sendo as respostas que você e a maneira de administrar isso? Bom, eu acho que uma coisa que é a primeira vez que a gente faz, por causa de contexto muito mesmo, a gente tem que fazer. Não existe uma receita de bolo. Não. Tem que ver o que funciona para sua empresa. É claro. Né? E a minha experiência está sendo. Nunca antes a gente explorou tantos canais diferentes e descobriu tantas oportunidades de aquisição como em outras empresas. Mas é porque você. Como Se a gente fizer uma correlação com. Vamos pensar em outros casos que fazem correlações. Existe uma época, você é jovem ainda, você não vai lembrar. Que a gente falava assim: vamos fazer aqui, vocês vão montar campanhas aqui. Qual que é a verba? Verba zero. Às vezes tinha verba, mas a gente segurava e falava verba zero. A gente dava um armário meio metro pro cara andar. Uhum. A partir do não recurso, o nível de criatividade, a quantidade de exposição era muito maior de quando existia o recurso. Exato. Porque senão virava desculpa. Ter o recurso vinha a priorização para o recurso e as pessoas praticamente, de uma maneira, largavam essa parte sem recurso. Cara, isso faz muito sentido. Na Swile, a diretoria, a gente trabalha por modelos mentais também. Sim. A gente é uma startup que tem muito dinheiro. O nosso último round foi de 200 milhões de dólares. E vocês vocês geram caixa, além de tudo. A gente tem receita gigantesca. Só que assim, a gente tem muito dinheiro para usar. Só que um dos nossos modelos mentais é: nós não nos comportamos como empresas ricas. Puta, que legal. Porque isso faz com que a gente seja criativo, seja eficiente. Eu tenho meu time local, a França tem um time local, mas a gente tem times centrais. Para que a gente crie eficiências entre dois países, para que eu tô discutindo conteúdo. Eu tô vendo como que o meu time francês trabalha com o meu time Você tem brasileiro. benchmark interno. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Puta, cara, isso é incrível. Eu tô aqui babando. Pô, tô quase mandando minha carteira verde e amarela, que agora não é carteira mais mesmo. é CTPS. Vou mandar com a minha carteira verde e amarela para trabalhar na Swile, cara. Que legal que tá isso. E se a gente olhar. Vamos sair agora da Swile, sua visão executiva, e vamos pegar o Vit consultor, ou o Growth Hacker que inspira tantas pessoas. Que recado você daria hoje para o empresário que ainda tá olhando assim, ou meio cético, fala, cara, esse negócio aí é só pra gente grande, só pra nem a Swile, esses negócios de unicórnio, centauro. Pra mim não, isso não vai funcionar. E que recado você daria pra esse pessoal? Eu gostaria de dizer, se você não tem certeza ainda, eu acho que você deveria fugir dos conceitos, dos nomes. Os conceitos são importantes, mas você precisa esquecer os nomes e olhar o que está por trás do nome, porque o nome é uma tecla SAP. Quando a gente vai falar de tudo isso aqui, vamos chamar isso de growth. Okay. Então, é uma forma de a gente empacotar o assunto e chamar a sua atenção e explicar o porquê que a gente está aqui. E desce uma camada e começa a entender por que a gente fala do que fala. Dar significado, né? Por que a gente fala algumas coisas características, assim, a mentalidade do experimento, né? Muito clássico isso.
Da onde que vem isso? Isso não foi os growfinhos aí que inventaram. Pô, existe um método científico dentro do laboratório que vai fazer testes AB, que vai explicar como que você valida alguma coisa. Então a gente está emprestando conceitos que não fomos nós que inventamos e a gente está trazendo isso para o mundo do negócio. Você pode não acreditar nisso agora, mas você faz isso todos os dias com outros conceitos que você já acredita. Então, acho que dá para fugir do místico, do legal, do divertido. Se você entender assim, pô, isso aqui é uma coisa que entendi a lógica, vai ser aplicável para o meu negócio. E se o seu negócio não é grande como uma Swile, se o seu negócio é pequeno, se você tem 5 pessoas no seu time, se o seu negócio é local, talvez a mensagem seja ainda mais otimista. Porque aqui a gente estava falando sobre zero recurso, não ser uma empresa rica, e aí onde a criatividade substitui o dinheiro. Então talvez você não tenha realmente tanto dinheiro disponível. E aí que você precisa ainda mais de criatividade para fazer as coisas. Então use esses conceitos para se diferenciar de uma forma mais eficiente do que os concorrentes. Eu acho que dá um salto de fé, olhe para quem está falando isso, e assim, não pense em mim, mas pensa que meu amigo Luiz Paulo, pô, olha quem tá aqui conversando com você, sabe? O estagiário do universo. O candidato a Forbes Under 70. Quando alguém fala isso, você pode dar mais um buy-in no que ele tá falando. Sim, é uma pessoa que tem experiência de mercado, que já passou por várias empresas, construiu várias empresas. Então, eu tô fazendo aqui o jabá porque, de novo, é um privilégio estar aqui, mas é porque a gente não tá pegando qualquer pessoa que não viveu, que não tem cicatriz, e dizer, cara, esse conceito é legal, tá aqui o meu livro. Sabe? É vida real que a gente tá falando. Então, se você é empresário, quer andar com. Ver o que os outros empresários estão falando, esse é um bom caminho. Puta que massa, cara. E você um dia foi o cara lá da Whirlpool? Ou uma pessoa que já viveu sonhos de trabalho, de carreira. E a gente vê aqui, se a gente tá num aquário, tem 400 pessoas, 500 pessoas aqui. Alguns deles jovens, acabaram de sair da faculdade com sonhos. O que falar para um profissional que sonha em entrar no mundo do growth, seja em qualquer vertente dele, e montar a carreira dele? Qual é o conselho que você daria pensando no VIT lá de trás, cara? Acho que eu tenho 3 coisas que eu preciso falar aqui. A primeira é, não planeje uma carreira de sucesso. Eu passei o minha começo de profissional planejando onde que eu vou, o que que eu vou fazer, o que que eu quero estar. E foram surgindo as oportunidades, eventualmente fui jogado para um lado e para o outro. As oportunidades na minha frente eu fui agarrando de acordo com o que eu queria mais pro meu momento ali. E pode parecer contraintuitivo, mas isso foi muito bom para mim, assim. Tudo que eu planejei não aconteceu. Não significa que foi ruim ou não, foi inclusive melhor. Ele só não aconteceu É. no formato que você planejou. Exato. E pode ser parecer. Vai muito no contraponto assim, de que todo mundo fala, de que você precisa saber onde que você tá e tudo mais. Aham. Mas é muito difícil planejar a carreira, planejar seus próximos 10, 20 anos, coisas assim. Então comece a. Não pense como você quer construir a sua carreira. Troque isso, esse é o meu segundo conselho, por entender quais habilidades são importantes a serem desenvolvidas hoje. Então, talvez essa habilidade hoje seja inútil depois, mas hoje ela é importante. Então, aprenda a fazer isso hoje. Eu comecei, comecei trabalhando no varejo, eu era gerente de loja, eu larguei tudo isso porque eu fui ser estagiário na Whirlpool. Eu comecei lá como estagiário no RH. Aham. Do RH, eu fui ser analista no BI, onde eu entrei em contato com tecnologia e growth, inclusive. Como que eu migrei do RH para o BI? Dentro do RH, eu era um cara que sabia muito de Excel, macros, as fórmulas. Até hoje eu sou um rato de Excel, assim. Eu consigo mandar o cara para a lua só com um spreadsheet ali. Excel é É. algo incrível, é uma das coisas mais versáteis que eu vi na vida, cara. E foi isso que me catapultou do RH para o BI. Eu não pensava quando eu estava trabalhando com RH, fazendo comitê de remuneração. Mas alguma habilidade sua foi identificada que ela era aplicável em Exato. outra área. Eu fiz um projeto na época que eu tabulava entrevistas de desligamento e criava dados para os gestores. Qual que é a média de idade de quem pede conta no seu time? Qual que é a Incrível, cara. senioridade? Tem região? E fazer isso para RH também. Será que tem algum diretor, gerente dentro da companhia que está Isso é demitindo muito mais? legal, hein? Isso A gente, é muito legal, a gente hein? fazia entrevista de desligamento com o intuito Pô. de people, pessoas. Ó, você está saindo da companhia, mas ó, eu vou te apoiar, quero entender o que está Mas aí, acontecendo. e atrás disso tinha um fundamento. Exato. O problema era de RH, mas tinha o fundamento de ver frequência, de Exato. criar automações para tomar melhores decisões.
Cara, que incrível isso. E aí alguém me falou, pô, isso aqui foi muito legal no RH. Sabe onde tem espaço pra isso? No e-commerce da Whirlpool. Porque você vai usar essas mesmas habilidades lá pra outra Que coisa, incrível. vai sentar nessa cadeira. Você lembra quem era o seu gestor nessa época? Lembro de todos eles. Então, se Tatizik, se você É tá me isso que eu ia assistindo falar, aqui porque no eu queria RH, dar. obrigado. Porque cá entre nós, gestores que formam sucessores identificam talentos que não são só para suas áreas, são pessoas especiais. Então, aqui também minha menção de muito apreço a líder que possivelmente catapultou você para esse mercado. Que Exatamente. coisa incrível, cara. E a minha última dica seria: tenha paciência. Eu me dói muito o coração quando eu vejo uma pessoa que tem 25 anos me mandando mensagem, ou para outras pessoas que eu vejo também, não necessariamente Ok. comigo. Pô, eu tenho 25 anos, será que vale eu entrar na faculdade? E eu fico pensando, cara, 25 anos. De vida decente, assim, adulta, Um quarto 5 de vida. anos. Porque até os 20, ou tava bêbado, antes era criança, antes era um bebê, sabe? Aí, meu irmão, Então, é 25. Hoje, é um quarto de vida. os meus pais, eles tinham a a expectativa de vida deles é 80, até um pouco mais, hoje no tradicional. E a gente sabe que a qualidade de vida mudou e a gente tem uma capacidade de trabalho muito maior, Exato. 40, 50, 60 anos. 25 anos, para mim, para nossa idade, até uma geração. Nossa, agora eu me senti jovem, nossa idade, meu Tá Deus. certo. Então, mas pra geração próxima, é um quarto de vida, cara. Ainda tem Exatamente. 3 quartos pela frente, cara. Então imagina que você tá pensando, vou entrar, daqui a 5 anos eu vou estar formado, com 30 anos. Pô, mas 30 anos, você tem mais 2 blocos de 30 anos daqui pra Sem frente. dúvida, cara. Eu gosto de dizer, quando você tem com 30 anos, você viveu a pior parte da sua vida até agora. Então, assim, tenha paciência com as coisas. Aprenda. Mas eu vou mudar de carreira. Eu tenho 30 anos e vou mudar de carreira. Preciso começar do zero, né? Você é analista júnior. É só 30 anos. Tenha paciência. Vai. Começa de baixo. Adquire experiência. Evita ficar repetindo as mesmas experiências sua vida Sim. inteira. E você vai ser um expert em uma pequena coisa. Então, é, eu acho que isso é muito importante. Assim, eu vejo muita gente tomando decisões que vão se arrepender no futuro, eu acredito, né? Porque estão com medo do tempo, sendo que são muito jovens ainda. A consistência, ela é importante para que a gente chegue onde a gente quer. Exato. E aí a ansiedade atrapalha muito isso. E aí eu quero fazer uma aspas, se me permitir, vou usar você como exemplo. O fato de você ser razoavelmente jovem, você tem uma maturidade acima da média dos seus colegas. E você fez muitas coisas. Se a gente pegar. O que eu gostaria de dizer para as pessoas é que você é uma pessoa inspiradora, versátil, mas a gente não pode deixar de mencionar, principalmente aos jovens, que não é uma regra acontecer tantas vezes e tão rápido antes dos 30 anos, Sim. e isso não pode acometer a ansiedade ou até o equilíbrio mental das pessoas. Não é porque eu vi te acontecer outras vezes que todo mundo vai acontecer. Exato. É possível para todos? Sim, é. Mas não é uma regra. Então, se não aconteceu até agora, calma que vai acontecer e que vai dar tempo. Você não precisa se penalizar, cobrar, puta, tá passando tempo. Não, devagar, gente. E nesse ponto eu tenho sempre 2 comentários, assim. O primeiro é, eu realmente tive uma carreira que eu cresci muito rápido. Sim. Para quem não sabe, eu tenho 32 anos. Faz 2 anos que eu sou diretor de uma startup. E é uma startup grande. Mas só que isso é o meu palco e as pessoas não veem os problemas que isso me gera também. Porque muitas vezes eu olho para meus outros pares diretores e eu vejo, caramba, essa pessoa ela é muito boa, assim, eu não sei as coisas que essa pessoa sabe, eu preciso aprender. Então muitas vezes desafios estão na minha mão, que eu não sei ainda como resolver, porque eu ainda preciso ainda construir a minha própria bagagem. Então não é como se eu fosse um gênio que agora tá tranquilo, tudo vai, tira de letra. Não, eu Também tem tenho muitos desafios os e responsabilidades, até né? maiores do que quem tá que é meu par e talvez tenha 10 anos a mais e Aham. tá na mesma função, mas agora tá tirando de letra isso. E aí, que conecta isso não compare o que você está vendo nas redes sociais, num palco da vida, não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Aham. Você sabe o que você está vivendo nos dias a dias, mas dos outros você está vendo a plateia, o palco, super contando as histórias. Não dá para contar tudo. Muitas vezes é só as histórias legais. Então não, isso serve de inspiração, mas isso não serve de, não pode ser parâmetro. Tem que cuidar com isso, sabe? Cara,
Papo nota 1000. Gostoso mesmo de falar de empresa. Papo que a gente tem vontade de ter mais vezes, né? Se tivesse um cafezinho todo dia, eu ia tomar lá na Swile. Mas, já que tá terminando, eu queria pedir pra você... Não, queria pedir, não. Pedirei a você. Que mencione quais são onde as pessoas encontram a página 2. Onde eles encontram o contato seu ou o caminho para ter um pouco mais desse seu repertório ou dos seus conhecimentos para as pessoas tocarem aí as vidas profissionais ou empresariais. Legal, gente. Eu sou super aberto, eu gosto muito de dizer que eu também só consegui crescer, principalmente quando entrei no mundo das startups, que as pessoas foram muito generosas comigo. Conversando, pessoas que eu não conhecia abriram suas portas, me chamaram para um almoço, para um jantar, para um café, e isso me ajudou assim a entender as coisas mais rápido do que por conta própria. Então eu gosto muito de devolver à comunidade o que a comunidade já fez por mim. Então, se você quiser conversar comigo, é só procurar por Felipe Vitti nas redes Mas sociais. vamos colocar o VIT direitinho aí. Como é que é o VIT seu? Ah, isso é boa, boa. Você é bem esperto, capta as coisas. Vitt é W-I-T-T. Então, Perfeito. Felipe Vitt, W-I-T-T. Se colocar no LinkedIn, eu tô sempre por lá, então pode me mandar uma mensagem lá. E eu tenho um Instagram. Se você procurar Felipe Vitt, você vai encontrar, mas o arroba, agora eu mudei. Vamos lá. Porque eu tô usando meu Instagram porque eu acabei de ser pai, 2 mesinhos, meu bebezinho, Parabéns. Sofia. Então eu tô Saúde e paz. usando arroba Felipe Vitt pra postar foto do meu bebê e arroba Growth Week, de Wikipedia, Wiki, W-I-K-I, então arroba Growth Week. Você vê meus conteúdos no Instagram, eu tô sempre trazendo alguma coisa sobre o que eu tô aprendendo na vida real sobre o assunto. Então, fechamos aqui mais um cafezinho. Vamos voltar às nossas baias de trabalho, enviar mais um e-mail. Tivemos aqui com o versátil, com o inspirador Felipe Vitt, cara que aconteceu e está acontecendo no mercado, não só brasileiro, mas internacional. Lembrando que esse é o Growth Center, o lugar onde a gente aproxima os negócios do Growth, ou misturam os dois, trazendo mais de Growth para quem está no mundo dos negócios, mais de negócio para quem está no mundo do Growth. A gente está aqui direto da Growth Conference 2022 e eu espero vocês num próximo episódio. Valeu, pessoal!